Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos encerrar a conversa sobre o livro secreto de Tiago. E esse livro, ele não é um livro muito complicado, assim, ele trata-se, na verdade, de um grupo restrito de eleitos que são chamados a seguir o Salvador até o lugar de onde ele veio, ou seja, o reino, ou, segundo os animistas sofiânicos, o pleroma. Mas antes, eles precisam despir-se do corpo. Chegar no reino dos céus ou no reino de Deus, e se lá ser recebido e lá reinar, é o mesmo que ser salvo. A relação com o Evangelho de Filipe, aquela bagunça, aqueles recortes todos, ela é clara, que tem uma relação aí com o despir-se, né? Você tem que abandonar este corpo, você tem que abandonar esta vida para poder ascender ao reino do Pai. Jesus exorta os seus seguidores, abre aspas, apressai-vos a ser salvos sem serdes incitados. No entanto, a salvação pode também se referir à situação de encarnado, abre aspas. Mas se a alma é salva do mal e o espírito também é salvo, o corpo torna-se sem pecado. O autor parece sugerir que o reino, assim como o Evangelho de Tomé, está dentro do iniciado, dentro do eleito. E este deve cuidar para que este reino não se torne um deserto dentro dele. Os eleitos que tiverem acesso a esses escritos e acreditarem nessas palavras, tornar-se-ão plenos do reino ou plenos do Espírito, e o Salvador passa a habitar neles. Eles estão acordados e sóbrios, abre aspas. Aquele que receber a vida e acreditar no reino, jamais dele sairá, mesmo se o Pai quiser bani-lo. Embora a salvação lhe seja enfaticamente prometida, ela não é de modo algum infalível. Na verdade, pelo simples fato de o Salvador ter sido enviado para ajudá-lo, ele deve se considerar em perigo. É-lhe exigido esforço, seriedade, oração fervorosa e zelo. Ele deve apressar-se a ser salvo, obter graça e salvar-se a si mesmo. A ênfase na salvação pelos seus próprios esforços é notável. O reino interior deve ser cultivado como uma palmeira ou um campo de trigo. É comum para o cristão acreditar que a salvação é uma promessa incondicional. No entanto, neste apócrifo, ela, além de não ser garantida nem aos justos, ela é formulada em condições estritas. Ouve só. Vós sois os entes queridos. Sois vós que ireis dar vida a muitas pessoas. Invocai o Pai, rezai frequentemente a Deus, e Ele será generoso convosco. Observai a sua vontade para serdes salvos. O livro insiste demais na fé para ser considerado gnóstico, mas ao mesmo tempo enfatiza o conhecimento, a gnosis e a experiência interior. Jesus disse que não basta rezar, abre aspas. Ou talvez penses que o Pai é apaixonado pela humanidade ou que é conquistado pelas orações. O aspirante à salvação não basta rezar ao Pai nem ao Salvador. É preciso tornar-se pleno, ou seja, buscar a gnosis, possuir a gnosis. E por isso o tema do conheça-te a ti mesmo é tão comum entre os textos gnósticos. Segundo os especialistas, o conhecimento de si mesmo e a plenitude do reino parecem ser a mesma coisa, parecem ser equivalentes. Para o animista sofiânico, essa plenitude pode também referir-se ao pleroma, ou seja, o centro galáctico, o core da Via Láctea, né? O lugar de onde veio o Eion Christos e o Eion Sophaia e qualquer outro Eion que trabalha nesta galáxia. Mas devido ao caráter mais zelota do que gnóstico desse texto, nós vamos considerar os argumentos dos especialistas. Conhece-te a ti mesmo, nosce te ipsum, ou temet nosce, é um aforismo grego, né, lá dos antigos. Conhece-te a ti mesmo é uma das máximas délficas, e de acordo com Pausanias, foi inscrito no pátio do templo de Apolo em Delfos, né? A gente já sabe dessa história.
Mas o conhecimento vem do Egito Antigo, esse conhecimento vem da tradição hermética. Ouve só. Nos rituais iniciáticos que ocorriam no templo de Luxor, no Antigo Egito, havia 2 recintos onde os candidatos a iniciados, os Mistai, só podiam entrar depois de ser considerados dignos e prontos para adquirir conhecimentos mais elevados e insights, o equivalente a gnoses dos gregos. No templo exterior de Luxor-Lesse, o corpo é a casa de Deus, e homem, conhece a ti mesmo. No templo interior, um dos muitos provérbios é: homem, conhece a ti mesmo, assim conhecerá os deuses. Depois do desaparecimento da Era de Ouro dos egípcios, dos gregos, a máxima délfica foi trazida à tona diversas vezes. A Suda, que é a primeira enciclopédia do mundo compilada no século X em Constantinopla, ela apresenta a máxima em 2 aspectos: como um provérbio sobre indivíduos que buscam a superação de si mesmos e como um aviso para não dar ouvidos ao populacho, à plebe. Abelardo, o filósofo medieval, escreveu esse texto aqui, Cito te ipsum, ou Ética. Esse título ele é um equivalente ao Conheça-te a ti mesmo. Depois de 1539, a frase Conhece-te a ti mesmo, ela aparece nas suas variantes latinas com frequência em textos anônimos escritos para as folhas anatômicas e mais tarde em atlas anatômicos impressos por toda a Europa. As folhas anatômicas de 1530 são os primeiros casos em que a frase foi aplicada ao conhecimento do corpo humano através da dissecação. Thomas Hobbes usou o termo nosce te ipsum em 1651 no seu Leviatã, com o sentido de leia-se a si mesmo, ou seja, é mais produtivo estudar os sentimentos humanos que influenciam os nossos pensamentos e motivam as nossas ações do que estudar os livros. Ouve. Hobbes afirma que o indivíduo que olhar para dentro de si e contemplar, teoria, a si mesmo pensando, opinando, raciocinando, tendo esperança, sentindo medo, etc., se a pessoa entender o que a leva a agir assim, ela vai saber ler e entender quais são os pensamentos e as paixões de todos os outros homens que passam por situações parecidas. Conhecer-se é conhecer o homem, o que é genuinamente humano em você e em todos os outros animais humanos. O poema intitulado Um Ensaio sobre o Homem, Epístola 2, de 1734, de Alexander Pope, diz o seguinte, abre aspas, Conhece-te a ti mesmo, então não presuma Deus ao fazer a varredura, pois o estudo adequado da humanidade é o homem. Em Sistema Natura, Carl Linnaeus se refere aos animais humanos com a frase nosce te ipsum. Benjamin Franklin, em seu Almanaque do Pobre Ricardo, em 1750, percebeu que conhecer a si mesmo não é tarefa fácil, abre aspas. Há 3 coisas extremamente duras, o aço, o diamante e conhecer a si mesmo. No prefácio do Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, de 1755, o Jean-Jacques Rousseau, o avô dos comunistas, diz o seguinte, abre aspas. O mais útil e o menos avançado de todos os conhecimentos humanos me parece ser o do homem. E ouso dizer que só a inscrição do Templo de Delfos continha um preceito mais importante e mais difícil do que todos os grossos livros dos moralistas. Emerson escreveu um poema com esse título aqui, e esse poema é um hino à crença do autor que conhecer a si mesmo significava conhecer o Deus que Emerson acreditava existir dentro de cada indivíduo. Em 1857, o glorioso Allan Kardec escreve o Livro dos Espíritos e a pergunta 919 é a seguinte, abre aspas. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à tentação do mal? Os espíritos respondem, abre aspas, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo.
Kardec pergunta como conhecer-se a si mesmo e recebe a resposta detalhada com instruções práticas e considerações filosófico-morais. Nietzsche citou a máxima no aforismo 80 de Além do Bem e do Mal, de 1886. E como de costume, ele martelou o seu significado tradicional. Ele propõe uma reflexão mais profunda sobre a natureza humana para que o homem deixe de ser ele mesmo o centro das suas próprias atenções e se volte a objetivos mais nobres. Abre aspas. Uma coisa explicada deixa de interessar. O que queria dizer o Deus que sugeriu conhece-te a ti mesmo? Talvez quisesse dizer, deixa de interessar-te por ti mesmo, torna-te objetivo. Não podemos deixar de mencionar o filme Matrix, de 1999, e lá aparece uma daquelas versões latinas, né? Temete nosce. O filme elevou o aforismo a sensus comunes nessa nossa sociedade maluca, agindo como o semeador na parábola do semeador. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Como saber se o indivíduo é pleno mesmo ou se ele está falsificando a sabedoria, sendo hipócrita quanto aos conhecimentos secretos de Jesus? Nós estamos falando no contexto do texto, né? Jesus menciona esse tipo de indivíduo no seu texto. Ele fala, abre aspas, desgraçados, pobres diabos, fingidores da verdade e falsificadores da sabedoria. Em outras palavras, a vida interior sincera do crente é a coisa mais importante na escrita secreta de Tiago. A salvação requer um estado de espírito que possa ser identificado e discutido, mesmo que por parábolas. Trata-se da retidão absoluta, incluindo a disposição para o martírio. O autor parece exortar os seguidores de Jesus a oferecerem-se para tal atitude drástica, né? Ouve só. Quando procurardes a morte, ela ensinar-vos-á o que é ser escolhido. Em verdade vos digo que ninguém que tenha medo da morte se salvará, porque o reino da morte pertence aos que são condenados à morte. Tornai-vos melhores do que eu. Sê como a criança do Espírito Santo. Os especialistas dizem que neste texto, o reino da morte deve ser entendido como reino de Deus. Devemos ler: o reino da morte pertence aos que se oferecem para a morte como mártires voluntários. Outras fontes antigas confirmam este comportamento como sendo um mindset cristão de resistência à perseguição. É preciso observar, pessoal, que a ortodoxia dos pais da igreja, em geral, não aprovava essa coisa do martírio, tá? No entanto, logo após a exortação acima, Jesus revela um mistério. A profecia terminou com o martírio de João Batista. Abre aspas. Não sabes que a cabeça da profecia foi cortada com João? É um mistério, né? A gente não entende muito bem o que ele quer dizer com isso. Os especialistas apontam para um detalhe interessante nesse texto, pessoal. Olha que interessante. O conhecimento, neste contexto zelota, ele é associado à fé. E esta mesma fé, levada ao extremo, vai levar também ao martírio. Aqui tem um toque dramático. Os seguidores de Tiago não precisavam esperar a orientação do líder para se entregarem às autoridades. Abre aspas. Apressai-vos a ser salvos sem serdes incitados. Ou seja, entreguem-se ao martírio sem precisar da nossa aprovação. Para os professores da antiguidade, gnosis não é uma questão de fé, mas uma questão de sensus comunis. Ouve só. Sensus comunis é uma terminologia filosófica originalmente usada para fazer referência ao poder perceptivo de ligar os inputs de cada órgão dos sentidos numa representação coerente e inteligível. Por exemplo, qualquer pessoa que ouve o som de uma galinha sabe que aquele animal bota ovos, um cão late, um gato mia, a chuva molha, o fogo queima. Gnosis é saber,
através dos 5 sentidos que a natureza é viva. Se o herege, se o pagão, se o gnóstico dizia que a vida, que é Zoe, era filha de Sophia, é porque ele constatou que a vida vem do próprio planeta e não de fora dele. Enoque deu testemunha disso quando descreveu as vestes que ele precisou usar para ascender aos céus. O animal humano não vive longe da sua fonte direta de vida, que é o grande animal planetário que os animistas sofiânicos chamam de Gaia Sophia, o Aeon que se metamorfizou no próprio planeta para dar um terrário, um lugar de vida para a emergência do Anthropos, que somos nós. William Shatner, ou James Tiberius Kirk, o animal humano mais velho a cruzar a fina camada da atmosfera terrestre, disse as seguintes palavras ao voltar de um passeio de foguete promovido pelo bilionário Jeff Bezos. Shatner falou como se tivesse experimentado um êxtase revelatório. Abre aspas. Eu chorava. Não sabia por que chorava. Tive que me afastar um tempo para me sentar e pensar. O que é que se passa comigo? Eu percebi que estava de luto. O passeio levaria alguns minutos, como uma volta numa montanha-russa, só que lá no alto, né? Shatner não sabia o que esperar dessa curta viagem, aquilo que seria a realização de tudo que ele simulou fazer, né, nos seus seriados, nos seus filmes. Mal sabia ele que a tristeza o dominaria. Ele não esperava sentir o mais profundo sentimento de luto. Eu separei um trechinho de um vídeo dele falando, presta atenção. Space is cold and ominous and ugly, and it really threatens death. There's death there. And you look down, and there's this warm, nurturing planet. We've all heard it's cliche now, vulnerable and fragile and all that kind of thing. But it's even more than that. That's death up there and life down here. But I was moved to tears by what I saw, and I come back filled with, overwhelmed by sadness and empathy for this beautiful thing we call Earth. Enoque e Captain Kirk são testemunhas da morte que existe lá fora no Kenoma. E lá fora no Kenoma é onde se encontra Sophia metamorfizada no planeta. A vida humana é ligada à mãe natureza, a Gaia Sophia, e não ao deus de fora do planeta Yaldabaoth, o ET ciumento. Mesmo não sabendo nada sobre mitologia, o pagão via o simbolismo da mãe nos benefícios que a Terra oferece para os seus filhos, pois só uma mãe dá tudo que tem por amor. Mas o planeta não é nenhuma panaceia. Kali também é uma boa representação do lado furioso e brutal da mesma mãe, a natureza do planeta. O animismo sofiânico dá o devido respeito a Gaia Sophia em todas as suas manifestações. Ela que é a mãe cósmica da humanidade, ela que é o terrarium para suas crianças e ao mesmo tempo o meio ambiente perigoso ao qual o Anthropos precisa se adaptar, ou ele morre. Bom, pessoal, outros aspectos do texto, o livro secreto de Tiago, poderiam ser abordados aqui, mas como o nosso foco não é o gnosticismo, e sim o animismo sofiânico, nós vamos deixar isso para os especialistas. Nós encerramos aqui o livro secreto de Tiago, e na próxima aula nós vamos falar do primeiro Apocalipse de Tiago, seguindo aí a tradição de Tiago. Não esqueçam, esse material que nós estamos tratando aqui nessa série de palestras, ele se encontra aqui nas Escrituras de Nag Hammadi, uma nova leitura, volumes 1, 2 e 3. A tradição de Tiago está aqui no volume 3. E esse volume termina com o Evangelho de Maria, Maria Madalena. Nós vamos tratar dele assim que acabar de falar do Tiago. Então, pessoal, próxima aula, primeiro Apocalipse de Tiago. Um grande abraço, vejo vocês em breve.